Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um vídeo da série Vamos Criticar um Assunto sem sequer saber do que nós estamos falando, sem sequer entender o que eu estou respondendo e o que eu estou criticando, com Meteoro Brasil, um verdadeiro meteoro de conhecimento para o nosso Brasil. Um canal respeitável, um canal de esquerda, um canal com teorias respeitáveis, com argumentos sólidos, com argumentos lógicos, um canal honesto, com uma argumentação honesta e que realmente procuram entender profundamente do que eles estão falando antes de postar um vídeo no ar. Então, que maravilha de vídeo, que vídeo bom, dizendo que a Amazônia é anarcocapitalista. Então esse é o vídeo do Meteoro Brasil que eu estou respondendo agora. Eles disseram que a Amazônia é anarcocapitalista. E segundo eles, é a visão do Paulo Guedes. Então, para o Meteoro Brasil, o Paulo Guedes é o ícone aí dos anarcocapitalistas e é a visão anarcocapitalista do Paulo Guedes que está sendo implantada ali na Amazônia. Lembrando também que nós temos o filósofo Paulo Giraldelli, que também postou vídeos aí dizendo que o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro era neoliberal. Quem era anarcocapitalista era o Kim Kataguiri e o Pondé, né? Então, Pondé e o Kim Kataguiri e o Paulo Guedes são aí os maiores ícones do anarcocapitalismo no Brasil, né? Por isso aí a gente já pode ver que eles sabem muito bem do que eles estão falando, né? Então, segundo eles, o mundo anarcocapitalista, que é a visão do Paulo Guedes e que está acontecendo na Amazônia, é um mundo onde o setor privado opera sem travas, sem regulações, sem o dedo do Estado. E muitas vezes a quantidade de meritocracia é regulada pela quantidade de balas no seu revólver, segundo eles disseram aqui, né? Então, frequentemente a meritocracia se mede pela quantidade de balas no revólver. Por que quantidade de balas no revólver, né? Eu tenho 6 balas no revólver, outra pessoa tem 5, aí eu abro o meu revólver, conto o número de balas, aí falo, a gente tá aqui na Amazônia, eu tenho 6 balas, tá? E você? Eu tenho 5 balas. Parece que eu tenho mais meritocracia que você, não é? Tenho mais balas no meu revólver, infelizmente eu vou ter que... Aí você, cara, com uma serra elétrica, infelizmente essa árvore aqui, eu é que vou derrubar, porque eu sou um capitalista malvadão, né? Mas sorte da próxima vez aí com as suas balas no revólver, né? Então a quantidade de meritocracia se mede pela quantidade de balas no revólver. Muito bonito esse texto. Deve ter sido uma pessoa com mais de 180 de QI que escreveu esse texto, né? Então, segundo eles, quem chegar primeiro leva. Não, deve ter sido esse texto uma daquelas redações do Enem que tira 10, né? Então tá lá a redação do Enem que tirou 10, aí os professores leem a redação do Enem, começam a chorar, e todos começam a chorar e uma criança traz flores, e essa criança era ninguém mais, ninguém menos do que Greta Thunberg. E todos choraram e todos aprenderam uma grande lição, né? E a Greta Thunberg tirou 10 na redação do Enem. É muito bonito, né? Então escolhe-se entre ter empregos e ter direitos. A pessoa, você tá lá na Amazônia e aí o seu patrão fala assim, você quer ter um emprego ou quer ter direitos? Eu te dou as duas opções. Você pode ter um emprego, né? Aí você vai, por exemplo, cortar cana, sei lá, qualquer coisa aí. Você vai cortar cana, plantar, colher, operar máquinas, e aí eu vou te pagar um salário. Tá, você pode aceitar ter isso, ou eu te dou direitos de graça, né? Tem essas duas opções lá na Amazônia, né? Porque sabe como é que é, né? Aqui na Amazônia, ou você tem um emprego ou você tem direitos, né? Os dois não dá, né? Você tá pedindo demais, né? E se você aceitar o emprego, aí automaticamente ladrões podem te roubar sua propriedade, te assaltar, porque você não vai ter mais o seu direito à propriedade privada. Você não tem direitos. Você tem um emprego, não pode ter direitos, né? E se você recusar o emprego, o patrão te dá direitos grátis, automaticamente. Ou o Estado, né? Ou ativistas, ONGs. ONGs te dão direitos grátis. Só se você recusar os empregos, né? Se você aceitar o emprego, aí você perde os seus direitos automaticamente, né? Escolhe-se
Porque não fui eu que falei isso não, tá? Foi o cara lá do Meteor Brasil. Não vem botar isso a culpa em mim, não. Ele falou, ó, escolhe-se entre ter empregos e ter direitos. Cada pessoa escolhe se ela vai ter um emprego ou direitos. Enfim, isso dá pra perceber, assim, a qualidade do pensamento desse canal, né? Dá pra perceber, assim, nossa, que obra-prima, né? Uma obra-prima despejada, direto, um meteoro de puríssima obra-prima. Pensaram que eu ia falar o quê? Puríssima bosta? Não, puríssima obra-prima. Enfim, a Amazônia é ANCAP, né? Se a Amazônia fosse ANCAP, pelo que eu entendo como sendo ANCAP, talvez eles entendam melhor do que eu, né? Mas pelo que eu entendo, o anarcocapitalismo é o seguinte, cada um tem a sua propriedade, as pessoas fazem trocas voluntárias, elas não são roubadas, então você faz trocas voluntárias, produz e você mantém o lucro da sua produção, você mantém o que você trocou pelo que você produziu com você e aquilo não é roubado. Então não existe monopólio da força, o uso da imposição da força sobre os concorrentes, a concorrência é baseada na propriedade privada e você tem um sistema de segurança onde se a pessoa violar as regras da concorrência, violar a propriedade privada, ela é punida por isso, né? Assim como, por exemplo, isso acontece até com países. A Rússia violou certas regras entre os países e foi punida pelos outros países. É claro que eu lamento muito que os indivíduos da Rússia tenham sido punidos juntos, mas isso aconteceu. Então é assim que acontece na Amazônia? É isso que acontece? Então eu quero me mudar para lá, né? Como é que eu faço para me mudar para lá agora, né? Se é isso que acontece lá. Mas será que é isso, né? Será que é isso? Claro que não é isso, né? Claro que são máfias que têm as armas, por isso que eles falam que a meritocracia, quer dizer, parece que pensam com a bunda, parece que não pensam com o cérebro, pensam com a bunda, né? A meritocracia é medida pela quantidade de balas no revólver, pela quantidade de balas no revólver ou pela quantidade de segurança, de armas que você tem, tá, então você usa as armas para interferir na propriedade dos outros, pode ser que isso se dê por meio de máfias, pode ser que isso se dê por meio de conexão com o Estado. Inclusive, né? Por que ninguém faz nada contra isso se é injusto? Será que é porque existe um monopólio do uso da força e do monopólio da justiça e da criação de leis e do julgamento dessas leis, chamado Estado? Será que é por isso que ninguém pode fazer nada em relação ao que está acontecendo lá? Será que é porque isso já é monopolizado pelo Estado? Peraí, a justiça é monopolizada pelo Estado e tá acontecendo isso lá, porque como eles dizem, isso pode ser que fira a propriedade mesmo por causa das externalidades. Eles dizem que isso prejudica o ambiente, o efeito estufa e causa prejuízo econômico e prejuízo para o PIB. Tá, vamos supor que isso esteja certo, que os ambientalistas dizem que isso daí está causando prejuízo econômico. E portanto, está ferindo a propriedade de outros, está prejudicando diretamente a produção de outras pessoas. O que elas podem produzir com a sua propriedade. Por que ninguém pode fazer nada sobre isso? Será que é porque a justiça já é monopolizada pelo Estado? Mas não é num país que tem Estado que está acontecendo? Caramba, não é? Mas eles dizem que é o anarcocapitalismo. Quer dizer, o Estado te desarmou, tirou o seu direito de fazer contratos voluntários, tirou o seu direito de montar uma segurança privada e voluntária, aí dá tudo errado, e aí eles vão lá e falam, o anarcocapitalismo não funcionou, né? Pois é, né? O anarcocapitalismo não funcionou, e a meritocracia é contada pela quantidade de balas no seu revólver. Se você tem um revólver com 6 balas, você tem 6 pontos de meritocracia. Isso faz muito sentido, muito bem. Então, é claro que a Amazônia não é ANCAP e eu não vou poder me mudar para lá, infelizmente, né? Eu queria muito que fosse e eu me mudaria agora para lá, né? Aí eles falam, o problema é que, como toda utopia anarcocapitalista, essa também tem muito de anarco e pouco de capitalista. Ou seja, eles não entendem nada, nenhuma vírgula do que eles estão falando. Porque o que quer dizer o anarco do anarcocapitalismo? Quer dizer a ausência de um monopólio de imposição da força. Então, se você diz que os seus direitos, ou sua meritocracia, o quanto você tem direito, o quanto você ganha, o quanto você tem de controle ali sobre a área, está baseada na força, né, na quantidade de balas no seu revólver,
Então, isso não é anarquia. Isso é a criação de um monopólio da força. Existem pequenos monopólios da força, pequenas máfias. Pode ser que exista isso. Isso não é anarquia para os anarcocapitalistas. Para os anarcocapitalistas, anarquia é a ausência de monopólios. Você pode ter armas, todo mundo pode ter armas, mas ninguém pode ter um monopólio das armas e nem impor essas armas sobre a propriedade dos outros. Não parece ser o que está acontecendo na Amazônia, né? Então, aí eles falaram do desmatamento, de problemas que causam externalidades, que podem afetar a propriedade de outros, né? Como, por exemplo, uma outra pessoa tem uma plantação, tem uma fazenda, e essa fazenda é afetada diretamente pelo seu trabalho. Digamos que você polui um rio e esse rio vai desembocar na propriedade do outro. Esses são problemas que podem existir, não apenas numa sociedade anarcocapitalista, mas existem hoje, né? E a solução libertária para isso é que, se você afetar a propriedade do outro, isso é uma agressão à propriedade. Você não pode fazer isso. A responsabilidade é sua, do que sai da sua propriedade e fere a propriedade do outro. Então, isso também não é anarcocapitalismo. Você fazer alguma coisa, extrair recursos escassos da natureza, para que, caso os meteoros Brasis, né? Caso o pessoal lá do Meteoro Brasil não saiba, toda a economia humana é baseada em recursos escassos que foram extraídos da natureza. Caso eles não saibam, não aparecem recursos escassos por mágica. Não sei se eles sabem disso, que recursos escassos não aparecem por mágica e precisam ser extraídos da natureza, né? Não sei se vocês já se familiarizaram com essa ideia, né? Mas quando você extrai recursos da natureza, você pode fazer isso de uma forma que afeta a propriedade dos outros ou de uma forma que não afeta, né? Então, eu tô dando aí de graça uma aulinha para vocês, se vocês não sabiam disso ainda, né? Então, eles falaram que aumentaram as emissões de gases do efeito estufa e o PIB diminuiu. Só que eles estão contando qual período para dizer isso? O período a partir do momento que começou a pandemia. O que também aconteceu a partir do momento que começou a pandemia? O lockdown. Aconteceu o lockdown, o fique em casa e a economia a gente vê depois. E quem estava defendendo o lockdown, fique em casa e a economia a gente vê depois? Era o próprio Meteoro Brasil que estava defendendo isso. Bom. Então a gente produziu menos, um monte de gente foi à falência, um monte de gente ficou desempregado, porque vocês disseram para ficar em casa e a economia a gente vê depois, porque supostamente parar de produzir é a melhor opção para você combater um vírus. Vamos parar de produzir, vamos destruir a economia, pronto, isso vai combater um vírus, né? Porque isso é ciência, nossa, quanta ciência, hein? E aí, o que magicamente acontece? O PIB caiu, a economia piorou. Magicamente acontece. Aí quando chega o depois da economia, a gente vê depois, viu, o anarcocapitalismo não funciona. Olha, merece, né? Merece. Porque, nossa, que coisa genial, né? Que a gente tá vendo aqui. Então, vocês acham que não vai piorar mais do que isso? Eles chamam a extração de recursos naturais de saque. Saque, eles dizem que a natureza foi saqueada. Eu não estou inventando isso. O Meteoro Brasil, o cara do Meteoro Brasil, eu não sei o nome desse cara, ele disse, vê lá no Amazônia Anarcocapitalista, que a extração de recursos naturais é um saque à natureza. O ser humano está roubando a natureza. Sim, ele disse isso. Então, ele acha que seres humanos podem viver sem extrair recursos naturais, ou seja, viver como Jesus Cristo na Terra, né, pela energia do Espírito Santo. Ou eles acham isso, ou eles acham que o ser humano rouba naturalmente. Todos os seres humanos são criminosos, bandidos, ladrões, porque estamos vivendo às custas dos recursos da natureza, naturais. Tudo que você consome, você não pode nem continuar vivo se não consumir recursos naturais, vem da natureza. Ou seja, a gente vê um nível assim de entendimento do que é a nossa realidade, assim, profundamente, não debilitado, porque eu pensei em debilitado, profundamente genial, né? Certo. E outra questão que eles falaram é que algumas pessoas exploram os recursos naturais de uma forma desequilibrada, que esgota o solo.
Bom, se é de uma forma desequilibrada que esgota o solo, e se eles estiverem fazendo isso com a propriedade deles, eles iam ter prejuízo, uma coisa chamada prejuízo, certo? Por que eles não têm prejuízo? Porque o solo não tem dono. Então é a falta de proprietários do solo que faz, que gera a má administração dele. Ah, quem diria, né? Então o anarcocapitalismo não funciona, tá? Ah, bom. Esse é o seu raciocínio, tá bom. Ai, meu Deus, então já falei o resto. Bom, fica aí com vocês o vídeo. Meteoro Brasil, trazendo aí um meteoro de conhecimento sobre oferta e demanda, sobre recursos naturais, sobre recursos escassos, sobre propriedade privada, justiça privada, Estado. É praticamente um manancial de conhecimento. Muito obrigado. E não se esqueçam de dar o seu like, sua inscrição, tornar-se membros do canal, doar o seu Pix, doar o seu Bitcoin. E para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, muito obrigado e até a próxima.